Olá a todos e a todas, meu nome é Graciele, o dele é o William. Nós somos extensionistas do projeto Remotos Podcast e Educação e Comunicação e estamos aqui para fazer a defesa final do projeto. Primeiro, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de criar e produzir esse projeto e também agradecer a oportunidade de estar aqui visitando o nosso campus. Vamos começar apresentando a equipe do projeto. Temos o coordenador, Alexandre Costa, Os co-orientadores, Josadá e Paulo, os bolsistas, que somos eu e o William, e os professores colaboradores, que é o Luiz, daqui do nosso campus, e o professor Rogério, que é do IF do Triângulo Mineiro. Esse eu queria colocar um destaque nele, porque ele foi o coordenador de um projeto que surgiu dentro do contexto da pandemia, o Remotas Conversas, que o professor Alexandre participou como colaborador. E a partir desse projeto, o professor teve a ideia de criar aqui no nosso campus o Remotas Podcast. Vamos agora para a introdução. O Remotas Podcast é um projeto que se destaca pela ressignificação da noção e relação entre comunicador e ouvinte. É um projeto contemporâneo que inova na forma de compartilhar o conteúdo. A atualização e, consequentemente, a aproximação do conhecimento acadêmico ao modelo contemporâneo de comunicação e transmissão de conteúdo. A partir de uma nova tecnologia que é o podcast, a gente encontra formas de trazer o acadêmico de maneira interessante para o público. Transpõe o enquadramento físico das escolas, a gente conseguiu atingir outras cidades, outros estados, bem como dos modos pedagógicos tradicionais, o modelo de professor escreve, professor fala e o aluno só copia. Partindo agora para a metodologia, o público-alvo atendido foi a comunidade escolar do Campus Barreiros, dentre eles os estudantes, técnicos administrativos e professores. Além disso, objetivamos a comunidade barreirense, bem como os moradores das cidades circunvizinhas. Obviamente, nosso foco principal era os estudantes daqui da nossa escola, bem como a comunidade daqui de Barreiros e das cidades vizinhas como Tamandaré, Rio Formoso, Siriém, São José. Continuando na metodologia, reuniões quinzenais para que fossem equacionadas as demandas do projeto. Algumas destas reuniões foram realizadas mediante plataforma virtual, como por exemplo o Google Meet, bem como a utilização do aplicativo do WhatsApp. As reuniões de início eram planejadas para ser de forma presencial, mas devido a algumas demandas, falta de tempo, a gente fazia mais pelo WhatsApp, videochamada e tal. Estas reuniões consistiam nas seguintes etapas: apresentação e discussão das pautas a serem abordadas, estudo de artigos referentes aos temas a serem tratados e gravação e edição dos episódios a serem publicados, que demandavam muito tempo da gente. Ainda na metodologia, em média, os episódios tiveram duração de 30 a 45 minutos. Isso foi graças ao feedback que a gente recebeu do pessoal que estava ouvindo, que reclamava quando passava de 30 minutos. Então a gente foi esquematizando para ficar mais acessível ao público. Num formato de perguntas e respostas. E ao final, a fim de promover uma maior interação com o tema apresentado, bem como oportunizar a expansão de conhecimentos, indicamos aos ouvintes livros, filmes, músicas e outros. Os episódios foram publicados nas seguintes plataformas de streaming, a saber, Spotify, Amazon e Google Podcast. Com relação aos episódios, foram publicados a importância das novas tecnologias, as TICs, no processo de ensino e aprendizado. ChatGPT, herói e vilão acadêmico, que é um assunto super recente. Psicologia escolar e orientação profissional, que é de importância. Mulheres e Fs. A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida. Diversão e arte. Jovens e adolescentes, expectativas e desafios. Educação inclusiva. O que é isso, afinal? E o porquê ler os clássicos. Conversa com o MEAB. Partindo agora para resultados de discussão, a gente queria apresentar alguns gráficos, começando por esse que foi tirado dos últimos 30 dias.
foi do período de 30 de outubro a 27 de novembro, que o número de reproduções foram 272 e o número de seguidores foram 41, que o Spotify só conta com seguidor a partir do momento que você passa a seguir a conta e ativa o sininho para receber notificação. Ainda em resultados, nós temos aqui dois gráficos. Em relação às plataformas, temos o Spotify com 66%, o Spotify for Podcasters, que é 22%, e a Amazon Alexa, que temos 11% dos nossos ouvintes. Em relação à localização geográfica, nós temos 74% dos ouvintes no Brasil, mas 23% dos nossos ouvintes está no México, o que é uma grande novidade para a gente, que de início a gente não esperava. Temos 3% nos Estados Unidos e também já tivemos ouvintes no Canadá e na Suécia. Ainda em resultados de discussão, a gente queria mostrar os dados que a gente conseguiu aprender no Spotify. Primeiro a gente vai começar utilizando esse gráfico aqui da iDrive, que enfatizando esse primeiro dado aqui, a faixa de 0 a 17 anos não teve contabilização de nenhum ou quase nenhum ouvinte. E destaque para essas três faixas etárias, 18 a 22, 28 a 34 e 35 a 44, que as três tiveram 20%. E entre mais de 60 anos, que foi 40% dos nossos ouvintes. Agora, para o gráfico de gênero, 60% do nosso público foi masculino e 40% feminino. Ainda em resultados e discussões, lembramos que no último gráfico, o público de 0 a 17 anos não foi contabilizado. O público-alvo atendido, embora prioritariamente objetivássemos um público de faixa etária entre 15 e 20 anos de idade, que é a principal parcela dos estudantes do ensino básico técnico, a adesão deste público não foi satisfatória. Frente a esta constatação, cabe algumas indagações. Os adolescentes interagem com o podcast? Quais são os conteúdos que mais chamam a atenção dos adolescentes em um podcast? Qual a duração ideal de um podcast? Podcast ou videocast? Continuando com nossas indagações, o espaço escolar está devidamente contemporizado? Será que os espaços escolares se atualizaram de forma a atender as demandas dos saberes que foram promovidos pela Revolução Informacional? Frente às demandas apresentadas neste e em outros projetos de extensão, seria possível a construção de laboratórios multimídias? A principal pergunta que nós deixamos é se as instituições de ensino, sejam elas técnicas ou não, estão preparadas para a evolução que vem acontecendo, tanto dos jovens quanto da tecnologia. Isso a gente fala sobre mercado de trabalho, sobre preparações tecnificadas. Como, por exemplo, influencers, criadores de conteúdos, podcasters, TikTokers e vários outros. Partindo agora para a conclusão, constatamos que, ainda que o modelo de podcast e similares encontrem algumas inconsistências e possíveis rejeições, cabe destacar que É uma proposta de atualização da relação entre professor e estudantes. atualiza o modelo tradicional de ensino-aprendizado, Possibilita a difusão do saber acadêmico para além dos muros da escola. propõe uma linguagem acessível e próxima ao público em geral, portanto, mais assertiva e democrática. Vemos assim que o podcast é uma ferramenta importante, por ser acessível, ela é prática, ela é gratuita, ela é inovadora, entre vários outros. Continuando em conclusão, ainda que os números de interação obtidos não tenham sido amplamente expressivos, visto que, em comparação com alguns outros podcasts por aí do mundo afora, os nossos números não foram tão excepcionais, porque, como a gente comentou anteriormente, isso aqui é um projeto, estamos em um laboratório de pesquisa e acho que a gente conseguiu conquistar nosso objetivo. Nós mantemos nosso legado para os futuros projetos similares ou de podcast também. Evidenciamos que as novas tecnologias, sobretudo os meios de comunicação de massa, podem ser um importante aliado tanto para os professores quanto para os alunos no processo de formação acadêmica. Enfim, mais uma vez gostaríamos de agradecer a oportunidade. Nós deixamos nosso legado para